Olá, boa tarde. A vacinação contra a Covid-19 em crianças avança no país. Até agora já foram imunizadas cerca de 100 mil crianças, segundo o Ministério da Saúde. Por outro lado, ainda há muitos pais que não querem levar os filhos para tomar as doses. O que prevê a legislação sobre o assunto? Esse é o tema do Jornal da Justiça de hoje. Vamos aos demais. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determina que a Polícia Federal colha depoimento do ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, por novas declarações falsas na internet. Supremo Tribunal Federal autoriza prisão domiciliar para o ex-deputado federal Roberto Jefferson. Ele deverá usar tornozeleira eletrônica e apresentar as informações sobre o monitoramento feito pela Secretaria de Administração Penitenciária todas as semanas. E ainda, tragédia do rompimento da barragem de Brumadinho, em Minas Gerais, completa 3 anos. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a Polícia Federal colha depoimento do ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, por novas declarações falsas na internet. A decisão do ministro Alexandre de Moraes foi no dia 21 deste mês, mas só foi publicada nesta segunda-feira. A determinação veio depois que o gabinete do ministro Alexandre de Moraes tomou conhecimento de um vídeo em que Abraham Weintraub divulga diversas informações falsas sobre a atuação do STF e sobre condutas de um membro da corte. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, em uma primeira análise, a conduta de Weintraub se assemelha ao que é apurado no inquérito das fake news, que investiga falsas comunicações de crimes, denunciação caluniosa, ameaças a ministros da corte e outras infrações que atingem a honorabilidade e a segurança do STF, dos ministros e de seus familiares. A Polícia Federal deverá fazer a oitiva com o ex-ministro da Educação em um prazo máximo de 5 dias e a Procuradoria-Geral da República deve se manifestar sobre o caso em 10 dias. Alexandre de Moraes também determinou que o YouTube Brasil disponibilize em 48 horas o material completo da participação de Weintraub na entrevista. Em outra decisão, o ministro Alexandre de Moraes determinou a substituição da prisão preventiva do ex-deputado federal Roberto Jefferson por prisão domiciliar, com o uso de tornozeleira eletrônica. O ministro atendeu ao pedido feito pela defesa de Roberto Jefferson, que alegou necessidade de tratamento médico. O ex-deputado federal fez o pedido para fazer tratamento contra a Covid-19. A defesa alegou necessidade de acompanhamento médico e controle adequado de medicações necessárias para tratamento de comorbidades pré-existentes. Ao analisar o caso, o ministro ressaltou que o ex-deputado não quis se vacinar contra a Covid-19. Na prisão domiciliar, ele deverá usar tornozeleira eletrônica e apresentar as informações sobre o monitoramento feito pela Secretaria de Administração Penitenciária todas as semanas. Roberto Jefferson também está proibido de manter qualquer comunicação externa, incluindo o uso de redes sociais. Não poderá receber visitas sem autorização judicial, dar entrevistas, nem manter contato com ninguém que também seja investigado no mesmo inquérito que ele. O ex-deputado está preso desde agosto do ano passado por suposta participação em milícia digital que atua contra a democracia. A ministra Rosa Weber, vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, solicitou que o presidente da República, Jair Bolsonaro, e a ministra de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, forneçam informações no prazo de 5 dias sobre os decretos que alteraram o formato das eleições e a composição do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o CONADE. As eleições estão marcadas para o dia 7 de fevereiro. A Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down é autora da ação que argumenta que a nova regulamentação reduz a participação da sociedade civil no Conselho e pede a suspensão do edital de convocação do processo seletivo pelo Ministério da Mulher e a retomada do modelo anterior, em que as eleições eram conduzidas pelo CONADE. O vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça negou o pedido de município paulista que pretendia suspender a decisão que obrigou a nomear candidato aprovado em primeiro lugar em concurso. O município de Poá, em São Paulo, não nomeou um candidato aprovado no período de validade do certame realizado em 2015, mesmo ele tendo obtido o primeiro lugar e ficado dentro das vagas previstas no edital.
O homem obteve então, na Justiça de São Paulo, o direito à nomeação no cargo de almoxarife. O município alegou queda acentuada na receita em razão da pandemia da Covid-19 e sustentou que, no cenário atual, além de não ser possível a nomeação, seria necessário um corte de gastos para não extrapolar o limite previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal para o gasto com o pessoal. Foi defendido ainda que a decisão da Justiça paulista, além de desestabilizar o rearranjo das contas públicas, poderia gerar precedente a ser utilizado para justificar a nomeação de outros candidatos aprovados. Ao analisar no STJ o pedido do município para a não nomeação, o ministro Jorge Mussi ressaltou que não foram apresentados elementos concretos para a comprovação da ofensa aos bens tutelados pela legislação de regência e tampouco que o cumprimento imediato da decisão é capaz de inviabilizar as funções estatais. Para o ministro, a discussão diz respeito ao mérito da controvérsia e, por isso, não poderia ser realizada no âmbito da ação de suspensão de segurança. E a primeira turma do Superior Tribunal de Justiça mandou reaplicar questão a candidato prejudicado em concurso que não respeitou o edital. O colegiado determinou nova aplicação de questão de prova discursiva para um candidato que alegou ofensa ao princípio da vinculação ao edital no concurso para promotor de justiça de Santa Catarina, realizado em 2019. O candidato relatou que uma das questões do concurso tratou inteiramente de direito falimentar e de forma aprofundada, não apenas em incursões incidentais, como previu o edital. A comissão do concurso, por outro lado, afirmou que o conteúdo só foi cobrado de forma transversal na questão. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina entendeu que deveria ser aplicada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que definiu não ser competência do Judiciário, no controle de legalidade, substituir a banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a eles atribuídas. No recurso ao STJ, o candidato pediu o reconhecimento do erro da banca com a atribuição de pontuação integral à questão. No voto, o relator do recurso, o ministro Sérgio Cuquina, ressaltou que, de fato, no caso analisado, há uma situação singular e inusitada criada pelo examinador, o que afasta a proibição imposta ao juiz. O relator lembrou ainda que a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o edital do concurso público constitui lei entre as partes, gerando direitos e obrigações tanto para a administração pública quanto para o candidato, compelidos ambos à sua fiel observância. Veja a seguir o que diz a legislação sobre a vacinação de crianças. Cerca de 100 mil já foram imunizadas até o momento. Assunto para o próximo bloco. Continue com a gente. A Constituição Federal é um instrumento essencial de nosso Estado democrático de direito, pois garante a todos os cidadãos o acesso à justiça, bem como seus direitos fundamentais como a vida, a saúde, a liberdade e a propriedade. A Rede Sustentabilidade contesta no Supremo Tribunal Federal a nota técnica do Ministério da Saúde que trata o medicamento hidroxicloroquina como eficaz para o tratamento da Covid e as vacinas não. O partido pediu a anulação do ato e a apuração de responsabilidade e afastamento do cargo do secretário de Inovação da pasta, Hélio Angotti Neto, que assinou o texto. Em petição distribuída ao ministro Luiz Roberto Barroso, o partido afirma que a nota técnica é claramente contrária ao consenso científico internacional e afronta os princípios da cautela, precaução e prevenção, que deveriam ser o norte da bússola de qualquer gestor público no âmbito do enfrentamento de uma pandemia. A legenda afirma ainda que o documento do Ministério é assintoso à Constituição Federal e, por isso, solicita que, em substituição, seja publicada uma nova nota técnica que observe parâmetros científicos internacionalmente reconhecidos e os princípios de precaução e prevenção. O Ministério da Saúde recebeu nesta segunda-feira quase 2 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 destinada a crianças entre 5 e 11 anos. Os imunizantes já começaram a ser distribuídos aos estados e ao Distrito Federal. Para a vacinação das crianças dessa faixa etária, é necessária autorização dos pais. A vacinação
vacinação faz parte da nossa vida desde que nascemos, quando tomamos a primeira vacina, a BCG, contra formas graves de tuberculose. Ainda na infância, por recomendação do Ministério da Saúde, devemos ter 6 diferentes imunizações. Este ano, as crianças foram autorizadas a ser vacinadas contra mais uma doença, a Covid-19. Ontem, o Brasil recebeu 1.800.000 doses pediátricas do imunizante destinado ao público entre 5 e 11 anos. Com a entrega, já são mais de 4 milhões de vacinas do tipo disponíveis no país, que estão sendo distribuídas aos estados e ao Distrito Federal. Para a imunização das crianças dessa faixa etária, é necessária a autorização dos pais. A prioridade, no momento, é para aquelas que têm doenças crônicas ou deficiência permanente. O conselheiro Richard Paiquim, do Conselho Nacional de Justiça, lembra que é dever de todos garantir a proteção de crianças e adolescentes. E temos que levar em conta todas as variáveis trazidas pela pandemia para atendermos de forma adequada as nossas escolhas, seja como gestor público, como professor, como servidor, como um ator do sistema de justiça, um juiz, promotor, conselheiro tutelar e, em especial, os pais, né? Levando em consideração a necessidade de cumprirmos a nossa Constituição da República, que nos obriga a adotar a chamada doutrina da proteção integral de nossas crianças e adolescentes. Richard Paiquim reforçou ainda a importância de respeitar medidas científicas para o controle da pandemia. Então, uma vez que a Anvisa tenha decidido, né, que é possível estabelecer a necessidade da aplicação de uma determinada vacina A, B ou C, né, para as crianças, para os adolescentes, essas vacinas, evidentemente, com base em evidências científicas, hão de ser aplicadas, então, para esta população. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil tem cerca de 20 milhões de crianças entre 5 e 11 anos. A estimativa é que mais de 100 mil delas já tenham sido vacinadas com a primeira dose da vacina, de acordo com dados informados pelos estados e municípios. Desde o início da pandemia, o país registrou a morte por Covid de 317 crianças nessa faixa etária. A vacinação vai proteger as nossas crianças, a vacinação salva vidas e é uma esperança de um dia podermos ter de volta a nossa rotina normal. Eu estou muito feliz de ter vacinado. E para repercutir o assunto, conversamos agora com o advogado Samuel Marçal. Boa tarde, doutor. Seja bem-vindo aqui ao Jornal da Justiça, primeira edição. Boa tarde. Boa tarde a você, meu amigo, boa tarde aos seus ouvintes, todos que nos acompanham, é um prazer estar com vocês novamente. Doutor Marçal, vou começar com uma pergunta que ela é bastante básica, mas no meio de tantas informações, fake news e contra-informações, é interessante a gente bater em algumas teclas mais de uma vez. A vacinação de crianças, ela é obrigação dos pais, é isso mesmo? A vacinação de crianças é uma responsabilidade, sim, dos pais, e é uma obrigação dos pais, como também é do Estado. Portanto, há um compartilhamento dos pais e do Estado para vacinação de crianças, quando a gente trata de vacinação de crianças. Doutor, com relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente, também há uma previsão nesse sentido em relação à obrigatoriedade? Sim, o Estatuto da Criança e do Adolescente, eu respeito muito a intervenção do Dr. Richard, que acabou de falar aí, ela obedece a critérios de responsabilidade de informação e de compromisso público para que essa responsabilidade ela seja assumida com base em informações seguras e meios seguros. Então, os pais são responsáveis, por exemplo, quando a poliomielite era uma grande enfermidade no Brasil, e aí a gente erradicou com isso. O Brasil é um estado conhecido por ser extremamente diligente nas questões de imunização, portanto, tratarmos com responsabilidade esses incisos, inclusive do que diz respeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente, com informação adequada, pesquisas científicas e responsabilidade dos pais e do Estado, sempre dos pais e do Estado. Eu vou pegar dois conceitos que parecem semelhantes, mas na verdade eles têm uma diferença talvez abissal, até me arrisco a dizer, vamos confirmar agora. Vacinação forçada e vacinação obrigatória. Sim. Vamos lá, vacinação forçada, quando o Estado precisa intervir de maneira
com força, né? Usar a força do Estado para que seja cumprida aquela vacinação. No caso da vacinação obrigatória, né, ou compulsória, ela prevê barreiras ou limites, por exemplo, acesso a lugares específicos ou contato com um público específico. É bem diferente uma coisa da outra, né? É como você, por exemplo, não poder fazer uma viagem porque não tomou a vacina contra a febre amarela, uma experiência que a gente teve recentemente. Vou viajar para o Chile, que eu preciso tomar essa vacina contra a febre amarela. Se eu não tomo, eu não faço essa viagem, tudo bem, né? Se ela fosse uma vacinação forçada, o Estado viria na minha casa, me obrigaria a tomar essa vacina, inclusive por meio da força, se fosse necessário. Não é o nosso caso no Brasil. Voltando à questão dos pais, doutor, às vezes podemos ter a situação em que um dos pais ele quer fazer a vacinação e o outro dos pais é contra. O que acontece? Adu, existe o Conselho Tutelar, né, e graças a Deus a gente tem isso no Brasil, e o nome é típico, né? Conselho. Funciona muito bem nos estados e graças a Deus a gente tem isso funcionando sim. Quando os pais têm alguma divergência com relação à vacina e também com relação a outros temas que envolvem a criança, tudo é determinado pelo bem do menor, tudo determinado pelo bem da parte mais vulnerável. Então, nós, advogados, recomendamos sempre o conciliatório em vez do litigioso. E o conselho tutelar e um aconselhamento de um médico, de pessoas que têm o domínio da informação, é fundamental para que os pais encontrem paz para cuidarem dos seus filhos, em qualquer instância, sobre qualquer vacina que seja, né? Então, eu recomendaria fortemente a procura ao conselho tutelar antes de litigar, antes de brigar sobre isso, né? Resolver isso de maneira sábia, usar a inteligência, a sabedoria, e o conselho tutelar tem pessoas extremamente capacitadas para tratar essas questões que podem envolver os pais e a vacinação. Doutor, muito além da questão da vacinação propriamente dita, já há uma política na justiça brasileira há alguns anos, de sucesso na maioria dos casos, inclusive, de se tentar conciliação, se tentar justamente o diálogo e se buscar um acordo. Seria esse o caso, então, o Conselho Tutelar, ele procuraria fazer esse diálogo para que se possa achar um consenso em relação a essa situação importante antes de se partir para o litígio? Perfeito, Cadu. Esse é um primeiro passo. Aliás, eu acho que seria o segundo passo. O Conselho Tutelar seria o segundo passo. A Constituição brasileira prevê nos artigos 196 e 197 a participação ativa do Estado, do poder público, inclusive informando, mesmo que ele use terceiros para atuar executando diretamente o que a legislação propôs. Então, o primeiro passo, eu acho que é a informação adequada, pesquisas adequadas sendo bem divulgadas, e a partir daí, caso ainda haja alguma dificuldade de consenso entre responsáveis, não só pais, né, mas responsáveis pelas crianças, vão até o Conselho Tutelar, conversem com um advogado especializado no Estatuto da Criança e do Adolescente, em direito de família. Essas questões vão ser muito melhor tratadas na presença de uma pessoa e de informações adequadas. Pessoas adequadas, informações adequadas. Informação de qualidade é essencial nesses nossos tempos, doutor. É fundamental. Muito obrigado pela sua participação. Uma boa tarde. Agradeço a você, prazer falar com você novamente. Todos nós. Veja a seguir, rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, Minas Gerais completa 3 anos. Os detalhes em instantes. A Constituição Federal é uma das maiores conquistas que nós atingimos como sociedade. É ela quem dita os deveres e resguarda os direitos de todos nós cidadãos, garantindo o equilíbrio necessário para um bem-estar coletivo e social. Além disso, a Constituição de 88 é uma das mais completas e avançadas do mundo, motivo de orgulho para todos nós brasileiros. Hoje, dia 25 de janeiro, a tragédia do rompimento da barragem de Brumadinho, em Minas Gerais, completa 3 anos. O desastre deixou quase 300 mortos e motivou um acordo extrajudicial inédito, o maior já feito no Brasil, mediado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no valor de quase 38 bilhões de reais. Era exatamente meio-dia e 28 minutos do dia 25 de janeiro de 2019, quando as chamadas de emergência começaram a chegar ao centro de operações
do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Todo mundo sabe, barragem de Brumadinho, Cenas que jamais serão esquecidas por quem viveu a tragédia de perto. A hora que aquela barragem rompe, parece que explode alguma coisa dentro da gente. Não tem como de ver aquilo sem apavorar, sem fazer parte do nosso pesadelo. É uma imagem que com certeza ficou na minha memória e na memória de muitas pessoas. As cenas que eu nunca vou esquecer é a da barragem se rompendo, a caminhonete tentando sair do caminho da lama, o Claudinei tentando salvar a Paloma com a corda. No letreiro, que fica bem na entrada de Brumadinho, cada foto conta a história de uma vida que jamais será esquecida. No início do ano passado, um acordo de reparação de quase 38 bilhões de reais, mediado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, foi fechado com a mineradora Vale por meio do Sejusc, Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania do Tribunal. O acordo evitou que um conflito judicial fosse prolongado por décadas. Porque a própria negociação com a Vale, que era vários atores envolvidos, né, Ministério Público, Defensoria Pública, inclusive Ministério Público Federal, o próprio Departamento Jurídico da Vale, além da direção da Vale, nós levamos um ano, né, com 200 e poucas sessões, porque mediação também não tem um tempo certo, mas que encurta, né, o exemplo é esse, mesmo fazendo várias sessões, nós encurtamos para, né, 2 anos a contar do acidente. Pelo acordo, os recursos serão investidos na recuperação ambiental da bacia do Rio Paraopeba, construção de hospitais e escolas e no abastecimento de água. A região de Brumadinho vai ficar com cerca de 30% dos recursos. O auxílio emergencial virou um programa de transferência de renda com duração de 4 anos e que beneficia mais de 100 mil pessoas. Esse pagamento emergencial foi transformado num programa de transferência de renda, que é uma das demandas, que foi uma das lutas da população atingida. Atualmente, 110 mil pessoas recebem esse pagamento mensal, esse programa, fazem parte desse programa de transferência de renda. O programa Justiça 4.0 deu início ao ciclo de encontros com os tribunais de todo o país, que será realizado até julho. Uma comitiva do Conselho Nacional de Justiça visitará cada unidade da federação para apresentar as soluções tecnológicas desenvolvidas no programa e discutir os planos de ação para integrar os tribunais ao Justiça 4.0 e à plataforma digital do Poder Judiciário Brasileiro. Nesta semana, o CNJ vai visitar Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Rondônia. O programa Justiça 4.0 é uma parceria entre o CNJ, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e o Conselho da Justiça Federal para promover o acesso à justiça e aperfeiçoar a prestação de serviços do judiciário por meio da inovação. Para dar mais celeridade à justiça e facilitar a vida do cidadão, alguns cartórios passaram a realizar a conciliação e mediação de conflitos. A iniciativa é regulamentada pelo CNJ e pela Corregedoria Geral de Justiça. O estado de Alagoas já possui 4 unidades habilitadas para a função. O segundo cartório de protesto de títulos e letras de Maceió, localizado no bairro do Santo Eduardo, é um dos 4 cartórios que estão habilitados a oferecer o serviço de mediação e conciliação. Apesar de estarem regulamentados desde 2018, após uma normativa do CNJ, as chamadas mediações cartorárias ainda são pouco conhecidas. Caroline Mafra, tabeliã interina do cartório, explicou as vantagens de utilizar essa estrutura para resolver os conflitos. A diferença de um processo judicial para uma mediação extrajudicial é justamente buscar primar pela celeridade, economia, vamos dizer assim, em prol das partes. Se você consegue resolver administrativamente, você não precisa judicializar. A gente aqui, né, está preparado para mediar e conciliar a parte de divórcio, guarda, alimentos, né, partilha de bens, cobranças, danos, todas essas ações que sejam transacionáveis, que tratem de direito disponíveis. Aqui em Alagoas, a atividade foi regulamentada e autorizada pela Corregedoria Geral da Justiça e pelo Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, o NUPEMEC, em 2020.
Para atuar nessa atividade, o tabelião ou o escrevente precisa ter o curso de mediador conciliador e deve realizar a atividade de maneira imparcial e possuir fé pública para ser um facilitador de acordos. E a mediação e a conciliação, sem sombra de dúvidas, são efetivos instrumentos de pacificação social que muito contribui para disseminar a cultura da paz. E assim, o grande diferencial da mediação e da conciliação é exatamente viabilizar que essas partes possam ser os principais protagonistas, né, de todo esse procedimento, da solução encontrada e não estarem sujeitos a uma imposição ou uma decisão determinada por um terceiro. Com o objetivo de dar maior visibilidade às mediações cartorárias, é que a Defensoria Pública está se tornando parceira dos cartórios. Nós já temos aqui um programa de conciliação e o objetivo agora, junto com os cartórios, é ampliar essas conciliações com uma mão de obra qualificada, que é o pessoal que trabalha em cartórios. A realização de mediação e conciliação no âmbito dos cartórios extrajudiciais acarreta a redução da sobrecarga no judiciário. Nós sabemos que o judiciário é abarrotado de processos, uma quantidade muito grande, e a partir do momento em que os cartórios extrajudiciais oferecem essa possibilidade, a população tem mais uma porta para conseguir solucionar os seus litígios de forma rápida e de forma menos burocrática. Este ano deve ser oferecido um curso pela Escola de Magistratura do Estado de Alagoas, para que mais cartórios possam se capacitar e oferecer o serviço de conciliação e mediação no Estado de Alagoas, inclusive no interior. O Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigado pela companhia, uma ótima tarde. Tchau.